Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Prefeitos, podcast em que a gente conversa sobre tudo aquilo que acontece na sua cidade. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui 3 convidados ilustres: Rafael Minatogawa, que é subprefeito da Vila Mariana, uma região importante aqui da capital de São Paulo, e 2 representantes de uma associação de moradores muito legal que a gente vai conhecer, que é o Guilherme Canton e a Fernanda Davis. Então, deixa eu fazer a abertura aqui, passando um pouco a bola para o Rafael, que salvo engano, economista de formação, também tem mestrado em ciência política, passagem pelo Poder Legislativo Federal e agora está à frente aqui da subprefeitura da Vila Mariana. Para dar um pouquinho do contexto, né, da sua responsabilidade. O que faz a subprefeitura da Vila Mariana e você entender, me ajudar a gente a entender um pouco o que é essa comunidade que hoje está sob a tua gestão. Tá certo. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que é super importante a gente debater esse tipo de tema aqui no meio da internet, né? Agradecer o convite do podcast para fazer parte disso. Então, assim, para falar um pouco sobre o papel da subprefeitura, né, e o motivo pelo qual existem subprefeituras aqui em São Paulo, a gente precisa entender que São Paulo é a nossa maior metrópole aqui da América Latina, né? Então, é uma cidade aí de 12 milhões de pessoas, né? E você tem muitas realidades diferentes dentro de uma mesma cidade, né? Então, é muito complicado você ter uma gestão centralizada de tudo isso. E a ideia da subprefeitura ela vem justamente para você ter gestores públicos, né, dentro de uma gestão única, mas que tenham prerrogativas para que você descentralize muitos dos serviços públicos, né? Então, a ideia da subprefeitura ela nasce assim. Hoje, na subprefeitura da Vila Mariana, e apesar da gente chamar de subprefeitura da Vila Mariana, é importante colocar que ela compreende 3 distritos diferentes, né? Então, dentro da minha subprefeitura, a gente tem o distrito da Vila Mariana mesmo, da Saúde e de Moema, né? Então, pega todos os bairros que estão dentro desse perímetro urbano, né? E, Rafael, essa população que hoje está distribuída nessa região, soma mais ou menos quantas pessoas? Cerca de 300 mil habitantes, né? 300 mil habitantes. Mas é importante também colocar que, apesar desse número, né, a gente conta aí com cerca de 14 estações de metrô e 29 hospitais dentro do meu perímetro, né? Então, dentro da minha gestão, a gente está colocando aí um número muito maior de pessoas que passam por lá todos os dias, né? E que tem, enfim, comerciantes que muitas vezes trabalham nessa região e que moram em outros bairros, né, da capital ou até mesmo em cidades do entorno, o ABC Paulista, por aí vai, né? Então, quando a gente fala de gestão pública, a gente não faz a gestão somente para quem mora lá, mas para todo o habitante e mesmo pessoas de fora também que, de alguma forma, usufruem dos serviços públicos, né? E você comentou um pouco dos serviços que são descentralizados e das prerrogativas, né, dos subprefeitos. Sem querer brigar com o prefeito, né, que tem a responsabilidade última pelos serviços, mas quais são as prerrogativas que um morador ou uma associação de moradores pode olhar e falar, bem, essa é uma responsabilidade do subprefeito e não da prefeitura central? Maravilha, essa pergunta é muito importante porque, infelizmente, muitas pessoas, como isso muda também de gestão para gestão, algumas prerrogativas são adicionadas à subprefeitura e outras são retiradas, conforme o tempo passa, as pessoas acabam desconhecendo, né, o que ela pode ou não pode exigir de um subprefeito, né? Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem cerca de 4 departamentos, né, dentro de uma subprefeitura, que são o coração da subprefeitura, né? A gente tem a Coordenadoria de Projetos e Obras, né, que a gente chama de CPO, e dentro do CPO a gente tem obras normalmente de menor porte, né, do que a prefeitura faz, tal, mas são obras importantes, e dentro do CPO então a gente tem essa parte realmente de obras, tem a parte de manutenção, né, então aquele brinquedo na praça, aquela máquina de exercício que fica numa praça, por exemplo, a manutenção é de prerrogativa da subprefeitura. Você tem toda a parte de limpeza também, né, então quando você tem dentro de uma via ou de um bairro que você tem um ponto ali de muita sujeira, acúmulo de sujeira, a gente também prerrogativa da subprefeitura fazer essa parte da limpeza urbana também, né? Manejo de poda, manejo de árvores e poda de árvores também, eventualmente remoção quando necessária das árvores, né? Quando cai uma árvore em meio a uma chuva, né? Um temporal, quem é acionado é a subprefeitura, né? Nós somos o primeiro ponto de acesso do munícipe, né?
Então, a gente que faz essa comunicação com o munícipe, dependendo do serviço, se for dentro da nossa competência, a gente já age de imediato. Quando não, a gente acaba repassando para a secretaria ou o órgão responsável por isso, né? Então, continuando, a gente tem em CPO, basicamente, principalmente esses serviços, dentre outros também, né? Limpeza de galeria, por exemplo, entupimento de bueiros, quem acaba fazendo isso é a subprefeitura. E isso remete também a outro departamento que a gente tem, que é da parte de fiscalização, né? Então, fiscalização, por exemplo, de comércio ambulante irregular, fiscalização de obras que estão agindo de forma irregular. Tem muita obra que, por exemplo, acaba descartando concreto dentro do bueiro, né? Vai lavar ali o caminhão betoneira e aí escorre aquela nata de concreto que vai entupir o bueiro e que depois, quando der uma chuva, vai ter um alagamento e vai se tornar um transtorno para toda a comunidade local, né? Quem faz esse tipo de fiscalização é a subprefeitura, né? Fiscalização dos mais diversos tipos, né? Mas envolvendo o comércio, acaba caindo também sobre a subprefeitura. Rafa, me parece que são os serviços que são mais tangíveis, né? E mais recorrentes para o cidadão demandar no dia a dia, né? E sobre o tema da zeladoria, eu sei que essa é uma pauta que é muito cara para a associação de vocês, né? Que vocês têm uma atuação muito, muito importante, inclusive no manejo de podas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? E assim, aqui, olha, aqui a gente pode brigar, pode discutir, pode cobrar, por isso que a gente coloca as pessoas juntos e filmando, porque aí todo mundo pode conversar amistosamente, mas pode cobrar, viu, Fernanda? Sim. Se eventualmente tiver alguma demanda não atendida do Rafael, acho que é válido aqui. É o momento. É o momento. Explicar pra gente... acho que qual que é a lógica de vocês que são moradores do bairro? Por que montar uma associação? Por que se dar ao trabalho de organizar, né, relações humanas que geralmente são sempre complicadas, né? Quem tem qualquer grupo de WhatsApp da família sabe que é complicado, eu imagino isso numa escala maior, numa associação de bairro. Por que montar uma associação de bairro e como isso eventualmente se conecta com o trabalho da subprefeitura? Bom, primeiro agradeço também a oportunidade de estar aqui com o Rafael, que a gente tem uma parceria muito bacana, porque nós dependemos, né? Nós somos sempre parceiros e precisamos ser parceiros do poder público, mas respondendo a tua pergunta, simplesmente porque é aquela questão, uma andorinha só não faz verão. Tá? E o que a gente percebe, e o Guilherme pode dizer isso até melhor do que eu, é que é muito... A informação chega com muita dificuldade para as pessoas. Então, as pessoas, às vezes, e até digo moradores talvez de mais idade, quando eles precisam de certos serviços, eles não sabem como acionar a subprefeitura ou a prefeitura. Às vezes, um morador com uma determinada solicitação não vai ter tanta visibilidade para a subprefeitura quanto um grupo de pessoas naquela mesma solicitação. Então, eu penso que a ideia de uma associação de moradores, a importância é essa, é de você realmente juntar essas pessoas de uma determinada área que geralmente são acometidas pelos mesmos problemas, né? Então, se você tem alguma questão de um buraco na rua, alguma coisa, não é apenas uma pessoa que está sofrendo com aquilo, é uma comunidade inteira, e direcionar aquilo de uma forma que vai ser recebida pelo poder público, seja direto subprefeitura, seja outro órgão, para que realmente seja, olha, tá ali, não é a dona Joana que está pedindo, não que não seja importante para eles receber até da dona Joana, mas certamente o Rafael pode dizer aqui, recebendo uma associação de moradores que representa 2.000 moradores, que é mais ou menos o nosso caso lá, realmente é diferente. E a maneira, né, da gente também trazer isso para a subprefeitura. Então, qualificar a demanda, isso, né, exato. E conseguir direcionar no canal correto e mais eficiente. Sim. Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? E acho que assim, tem problemas, mas você estava me contando um pouco do histórico do bairro, por exemplo. Eu sei que tem ações da associação que não é resolver problema, mas é prover coisas que são diferenciais do bairro. Por exemplo, algumas praças que vocês administram lá e que estão hoje super qualificadas e já viraram referências para outros bairros, inclusive, que começaram a frequentar e, obviamente, eu imagino que isso traga uma valorização importante, né, para o patrimônio de quem mora ali. Então, a associação de bairro não é só para resolver problema, também, eventualmente, é para gerar valor
né? E para poder criar um canal de comunicação que seja mais qualificado com, né, os poderes públicos em comum, porque a gente tem a prefeitura, mas tem eventualmente serviços que são estaduais, tem coisas que são com a subprefeitura, tem coisas que são com a administração central, né? Então acho que até, se o Guilherme quiser falar um pouquinho disso, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente começa o que traz as pessoas para uma associação de moradores é sempre aquilo que está doendo, é a dor da pessoa, entendeu? Ninguém vai porque, vamos melhorar a praça. Não que não seja importante, e num segundo momento, né? Mas as pessoas vêm porque algo está incomodando, porque algo não está legal. Seja segurança, que o Gui pode falar um pouquinho, e a partir disso, quando você percebe que você, num grupo organizado, está conseguindo algum resultado, você também, né? Você tem aquela questão do empoderamento. Vamos, então, o que mais que a gente pode fazer para melhorar? E aí vai indo, né? Então... Eu acho que é muito interessante essa questão de entrar, a nossa estratégia, se é que se pode dizer assim, na associação foi entrar pela porta da segurança, que é um tema que interessa a todos, e a gente via, né? Só que quando você vai falar de segurança, e a maravilha da segurança é que ele é um tema essencialmente democrático, ou seja, porque sem gente na rua, sem praças que tragam gente na rua, sem iluminação que tragam gente, você não tem a segurança, não adianta só colocar ronda, não adianta só colocar câmeras como nós temos. Então, se você não tiver uma visão 360 graus dessas questões, você não chega a lugar nenhum. E eu acho que foi muito feliz a nossa estratégia de entrar pela segurança para poder expandir para esses temas que são relevantes para nós. A AMA, que é a Associação de Moradores do Novo Mundo Associados, ela essencialmente tem características do bairro específico, que é uma 01, é uma zona estritamente residencial. Somos basicamente, como a Fernanda falou, 2.000 pessoas e 600 casas. Acho que ela não falou isso, vou falar de novo, tá? Então a AMA, a Jardim do Novo Mundo Associados, são basicamente 600 casas e 2 a 3.000 pessoas. Então, para nós, era muito importante uma associação que entendesse essas questões do associado e principalmente o público. Então, a gente tem desde idosos já que criaram os filhos e estão numa outra fase da vida, como muita gente chegando no bairro querendo criar filhos pequenos. Então, a gente tem as duas pontas da geração. Então, como é que você atende esses associados de uma forma que todos se sintam incluídos nesse projeto? E acho que isso a gente tem tido bastante sucesso. Estamos já indo para o 4º ano de associação. Hoje a gente tem, eu posso dizer, e não é só mérito Guilherme ou Fernanda, nós conseguimos plugar talentos dos próprios moradores que a gente tem. Hoje a gente tem diretores de TI, a gente tem pessoas que trabalham com cultura, pessoas que trabalham na ONU. A gente começou a virar um imã de talentos para a diretoria, para o conselho, para as pessoas que querem fazer parte dos projetos. E as pessoas começaram a perceber, muito com o apoio do Rafael, com a sua prefeitura, mesmo com empresas de terceiro setor. Então a gente tem muitas empresas que nos apoiam. Pode falar, aqui pode isso falar. Isso que eu ia falar, é importante dar essa visibilidade. Pode então, falar, a Lego Foundation é uma empresa que nos apoia bastante, a ServiceNow está apoiando o programa de reciclagem. Então, a gente, assim, tendo essa visão e tendo os pilares centrais nossos, que são basicamente cidadania, zeladoria e segurança, a gente consegue uma estratégia que todos se sintam incluídos e, mais do que isso, chegar com uma demanda estruturada para o setor público. Porque imagine, o português correto, a bucha que tem um Rafael. Imagine uma bucha que tem a questão, por exemplo, do aeroporto que nós estávamos falando com a AENA. Então, assim, a gente tem que ser sempre propositivo. E esse é o coração da AMA e é um dos motivos que eu acho que a gente, com 4 anos, tem muito o que mostrar. Porque nunca foi uma associação de, poxa, vocês têm que dar atenção para a gente, poxa, a gente é especial. Né? Não, a gente tem consciência do nosso papel como cidadão e a gente tem uma proatividade de ajudar e dar, sim, plataforma para o poder público. Porque eu acho que essa questão de tratar a política de uma forma apartada ou criminosa, eu acho que é um dos maiores absurdos que não vai levar a lugar nenhum. Porque a política tem que voltar a ser um imã para atrair talentos. Uma associação de moradores, as pessoas têm que começar a entender que não é uma encheção no seu tempo, ao contrário, é um investimento que retorna. Se não for nada mais, é em metro quadrado para sua casa. Não, e no final das contas, falemos sobre política.
cada um com a sua opinião, cada um com a sua bandeira, mas assim, não pode ser um tabu, né? Não pode ser um assunto que divide famílias, divide grupos. Assim, e a Associação de Moradores, Deus, né? ela é uma entidade política, ela não é partidária, né? Nós temos como indivíduos, cada um partido, tudo bem, mas a associação, ela é política. A gente lida com vereadores, a gente lida com o poder público no geral. A gente tem que ter essa comunicação, esse relacionamento com a política, porque a gente depende deles. Então, assim, mesmo que a gente eventualmente consiga um investimento do terceiro setor para fazer alguma coisa, se a gente não tem a aprovação da subprefeitura para que aquilo seja feito numa praça, uma instalação que a gente queira fazer, esquece, entendeu? Então, a gente tem que conectar. Então, realmente, isso é um tabu, e as pessoas não entendem isso. Elas acham que não. Tá colocando ali, tá fazendo propaganda do vereador. Não, a gente é parceiro daquele vereador porque ele nos ajuda aqui, entendeu? Então, isso é muito importante perceber. E essa representatividade, né? Assim, é um pouco daquele assunto sobre qual é o papel de um legislativo, né? Assim, é representar grupos, sejam eles grupos de interesse profissional, territorial, mas ter um representante, isso não é algo que precisa ser distanciado. Pelo contrário, eu acho que é esse distanciamento que leva a uma alienação política muito ruim, né? Mas, Rafael, deixa eu te passar a palavra, eu queria entender, do ponto de vista de quem está do lado, né, segurando a bucha do canhão e recebendo críticas de todos os lados, né, porque eu acho que pouco a gente volta para elogiar o que deu certo, mas para criticar deve fazer fila, né? Costumo falar que apanho mais que tapete em dia de faxina. É isso aí. Mas na tua visão, se relacionar com localidades onde você tem associações, né, de moradores, de comerciantes, ou um território onde não tem essa organização, na visão de quem é administrador público, prós e contras, o que você prefere? Cara, com certeza muito mais pró do que contra, né? E até comentando um pouco do que a Fernanda estava falando, né? A associação pode não ser partidária, mas ela é política, né? A política surge justamente para a gente sobrepor a barbárie, né? Então, assim, vamos deixar a barbárie de lado, o que sobra? Vamos sentar e conversar para resolver nossos problemas. Isso é política, né? Então, existe política dentro das associações de bairro, né? Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que para quem quer trabalhar de fato, a associação vai ajudar. Quem quer enganar, aí vai atrapalhar. Por quê? Porque a associação, como tanto eles estavam comentando, ela tem esse papel de já trazer uma demanda mais qualificada. Então, eles sabem quais são meus limites, né? Eles sabem exatamente o que eu posso fazer, eles sabem quais problemas estão dentro das minhas prerrogativas ou não resolver, né? Então, só para dar um exemplo aqui de problemas que já não fazem mais parte da minha prerrogativa enquanto subprefeito, questão do PSIL, né, que muita gente reclama muito, tem um bar fazendo barulho e tal. Eu tenho outros meios de fiscalizar aquele bar, mas a parte do PSIL já não faz mais parte da subprefeitura, e sim da prefeitura em si. Tapa-buraco, recap, são todos serviços que já não fazem mais parte da subprefeitura. Então, quando vem uma demanda que faz parte da minha prerrogativa, se eu quisesse enganar e falar assim, putz, cara, isso já não é comigo, a Fernanda vai olhar e falar assim, como assim não é com você? Tá aqui, ó. É com você sim, né? Então, nesse sentido, eles vêm muito mais para ajudar, né? As associações vêm muito mais para ajudar, para trazer essa demanda já qualificada, porque eles sabem que eu posso resolver, eles sabem quais são minhas ferramentas, e muitas vezes, quando eu não tenho ferramentas, eles trazem as ferramentas com parceiros, né? Muitas vezes de entidades privadas, muitas vezes de outras associações também, ou então vereadores, deputados que trazem emendas parlamentares para nós, né? E a gente consegue, aí sim, implementar uma mudança, implementar algo que realmente vai fazer diferença aí para o cidadão. Então, no geral, só tenho a dizer que é muito positivo, né? Então, e eles em si, que fazem parte das associações, também são pessoas mais qualificadas nesse sentido educacional, né? De já trazer a demanda já pronta, já saber os caminhos pelos quais a gente pode resolver os problemas. Eles estão ali há muito mais tempo do que qualquer subprefeito, né? Tem a Associação de Bairro do Planalto Paulista que tem décadas, pô. Não tem nenhum subprefeito, não tem nenhum prefeito que tenha tudo isso de gestão, né? Justamente porque a gente tem essa rotatividade. Então, quando eu sento para conversar com uma associação dessa, cara, eles vão me falar assim, olha, cada pedra de calçada que tá faltando no bairro deles, entendeu? Então, se você souber, enquanto gestor, né, trabalhar isso, chamar os caras para conversar, falar onde que a gente pode melhorar, o que já foi tentado aqui que deu certo, o que não deu certo, onde falhou, como que a gente pode melhorar uma tentativa, mesmo que não tenha
tenha sido da minha gestão, entendeu? Olha, acabou de passar aqui o Luiz Felipe, né, que agora está no Ipiranga, antes ele estava na Vila Mariana. O que o Luiz Felipe fez que foi positivo que a gente pode dar continuidade? O que ele tentou e às vezes faltou, né, um passo aqui, outro passo ali, às vezes uma demanda... faltou apoio de alguém dentro da prefeitura, de alguma outra secretaria que a gente pode buscar para conversar melhor e tal. Então, eles têm já esse retrospecto de anos que a subprefeitura está lá, né? Então, eu vejo particularmente como positiva a participação das associações. Legal. Um outro ponto que eu gosto sempre de tocar, eu acho que é a contribuição que deve existir, que, né, precisa ser fomentado, quando você junta, né, o poder público, quando você junta empresas, né, que têm um legítimo interesse de explorar uma atividade econômica num dado espaço. Então, alguém que tem uma padaria num bairro quer o bairro seguro, né, quer o bairro com um bom trânsito de pessoas, quer o comércio florescendo ali. Quem é morador, talvez tenha preocupações com o zoneamento. Olha, mas aqui pode construir, não pode construir? Como é que fica a minha casa? Vendo, não vendo? Então, existe uma multiplicidade de interesses, mas que eu falo, eles precisam se encontrar, né? E como se encontrar, eu vejo que essa iniciativa que você falou, de vocês buscando o apoio de comerciantes locais que eventualmente tragam, seja dinheiro, seja visibilidade, seja conhecimento, seja recurso financeiro para apoiar a associação, e a associação dialoga com o poder público, consegue as autorizações, articula uma comunidade e coloca de pé alguma ideia que, no final das contas, vai beneficiar todo mundo, diretamente ou indiretamente, né? Eu gosto muito desse tipo de arranjo, porque é onde eu acho que faltam canais mais funcionais para isso acontecer no Brasil. Quando você vê uma empresa muito próxima do governo, alguém vai falar, tem uma coisa errada. Obviamente, a gente está no Brasil, existem históricos de corrupção que precisam ser apurados e tal. Mas não dá para imaginar que todo tipo de relação, ele vem contaminada com uma intenção ruim, né? Mas como fazer isso acontecer? E aí eu queria que vocês contassem um pouco daquele projeto que vocês fizeram junto com a prefeitura sobre a questão de manejo arbóreo, né, no bairro, que eu achei isso realmente algo muito interessante, porque, como você mencionou, toda vez que você tem chuvas, e chuvas não é uma prerrogativa só de São Paulo, a gente tem visto, especialmente nesse início de ano, vários municípios, né, sofrendo com chuvas totalmente desproporcionais, e aí você tem queda de árvore, você tem esse problema acontecendo em tudo quanto é canto, né? E vocês, me parece que fizeram algo muito diferente, muito inédito. Mas, Fernanda, explica para mim, nessa gestão, qual que é a parte que efetivamente a associação consegue participar? A associação participou com o levantamento de todo o patrimônio arbóreo do bairro, que é a informação que hoje falta para a prefeitura. Que me parece a informação mais difícil de ser obtida, porque ela é muito granular, né? Assim, calçada a calçada, rua a rua. E isso para uma subprefeitura que tem 3 distritos, é difícil conseguir chegar nesse nível de detalhe, certo, Rafael? Sim, não são quaisquer 3 distritos, né? São os distritos com o maior número de árvores. Parque, né? O maior parque arbóreo, talvez, da cidade de São Paulo. A gente está justamente aqui na minha subprefeitura, né? E só para o pessoal do público entender, até 2 meses atrás eu contava com um engenheiro agrônomo. Né? Né? Hoje eu conto com 2. Já 100% de aumento. Exatamente, né? Mas que realmente, se não fosse esse auxílio da associação, não teria como a gente fazer um trabalho que eles fizeram, né? Então, e como é que a associação fez esse levantamento? Nós fizemos, em 2020, nós começamos, nós tivemos a sorte, ou temos a sorte de ter um engenheiro agrônomo no bairro, morador do bairro, que se voluntariou para fazer isso, e ele, então, juntou um grupo de moradores, e eles fizeram um estudo, visitaram cada uma das árvores em área pública, tá? A gente não está falando das árvores que estão dentro das casas, mas as árvores que estão nas ruas e nas praças, e ele fez, então, esse registro de qual era a espécie, a localização dela, o grau de risco, se ela tinha interferência de fiação, se ela tinha problema de quebra de calçada, se ela tinha praga, o diâmetro, a espessura, a altura, absolutamente tudo ele colocou ali. Então, nós tivemos um levantamento na época de 956 árvores em um documento, tá? Então, nós
fizemos isso Que demais. e levamos para a subprefeitura, né? No caso, não era o Rafael. Tá aqui, isso é o nosso patrimônio arbóreo. Agora a gente quer cuidar. Só que nós não podíamos cuidar, né? O que seria o cuidar? Seria cuidar das pragas quando tinha praga, resolver a questão da interferência quando tinha interferência, risco, se estava no risco 5, que é um risco de poder cair a qualquer momento, teria que existir uma extração daquela árvore antes que ela caísse. Então, assim, realmente olhar para aquilo, logicamente começando dos indivíduos que estão com maior risco e ir fazendo um trabalho para que a gente pudesse até salvar algumas árvores que poderiam ficar aí, de repente, destinadas a caírem em 2, 3 anos. Então, a questão toda foi essa, a gente levou e naquela época ninguém podia fazer, era só mesmo subprefeitura. Só que a subprefeitura, e o Rafael vai dizer melhor do que eu, eles não têm braço, eles não têm equipe para isso, né? Foi quando nós, então, fomos atrás da Secretaria do Verde. Envolvemos lá um pessoal que se interessou muito, porque eles falaram, isso daqui é o nosso sonho. Ter isso para todos os bairros da cidade. Isso é uma coisa que a gente não consegue. Eu falei, bom, né, falamos e agora, então o que a gente vai fazer? E nós tivemos a sorte também que naquela ocasião estava sendo mudada a legislação e eles conseguiram, depois de 2 anos, com toda a parte jurídica da Secretaria do Verde, eles conseguiram elaborar um termo de cooperação com a sociedade civil, na pessoa da AMA, que foi o primeiro termo de cooperação que não existia troca de valores. Por quê? Sempre que você tem um termo de cooperação com a sociedade civil, ou vai ser uma zeladoria de praça, onde eu, como empresária, vou tomar conta daquela praça e vou dizer que vou gastar R$5.000 por mês para cuidar daquele espaço público. Ou então uma doação. Então, sempre existia uma troca que envolvia valores e essa foi a grande dificuldade da Secretaria do Verde, porque nesse caso não existia troca de valores. Nós não iríamos oferecer nada que possa ser, né, financeiramente definido ali. Mas demorou 2 anos e a gente conseguiu assinar ainda na secretaria, na gestão anterior da Secretaria do Verde, com o secretário Ravena, a gente assinou. Aí, nesse plano, então, ficou definido os 3 atores, Secretaria do Verde, AMA, como Sociedade Civil Organizada, e Subprefeitura da Vila Mariana, cada um, dentro da sua prerrogativa de trabalho, teria aí que fazer uma série de ações dentro daquele estudo que foi levantado, para o manejo e para o cuidado daquelas árvores. E em termos de efetividade? Porque, assim, só a construção jurídica disso já é maravilhoso. Já é um trabalho hercúleo, né? Assim, então, assim, acho que já é um case que a gente fala, né, aqui da gente documentar esses cases de sucesso para que eles sejam mais rapidamente copiados, né? Eu falo, na área pública você tem uma possibilidade. Você pode copiar, você deve copiar boas ideias, né? Elas, e aí um pouco do nosso espírito aqui é justamente fomentar isso de uma maneira mais rápida. Então, assim, se eventualmente você na sua cidade ou na sua subprefeitura quiser copiar isso, de novo, assim, maravilha, não precisa inventar a roda. Basta pegar um modelo que demorou 2 anos para ser construído e que já se mostrou, pelo menos juridicamente, viável. Sim. Agora, em termos de eficiência prática, como é que é a visão da associação que fez esse levantamento de quase 1.000 árvores e sabem das patologias e o quanto que isso melhorou para a vida do bairro, efetivamente? A gente já teve um primeiro resultado que foi com a ação da Secretaria do Verde, nós aumentamos em 10% o patrimônio arbóreo do bairro. Então, a Secretaria do Verde, ela fez um levantamento do bairro todo, dentro ali do nosso território, onde não existia árvore que poderia ser plantada uma nova árvore, tá? Porque a Secretaria do Verde faz os novos plantios. Então, eles passaram por cada uma das ruas e eles foram marcando na frente das casas. Olha, na frente dessa casa dá para colocar uma árvore aqui. E eles marcavam. Então, a gente recebeu mais de 100 mudas, novas mudas no bairro. Então, eles fizeram esse trabalho, o que já imagina, você aumentar em 10% o patrimônio arbóreo de um bairro não é pouca coisa, né? E o que foi muito interessante é que o papel da associação dentro desse plano, além do levantamento que foi feito, era realmente de envolver a comunidade. Porque a ideia é que
que seja um plano de arborização participativa. Uhum. O participativo é para que a comunidade participe. Quer dizer, não fica na associação. Não, tem que exato. envolver os associados, os Isso. moradores. E como que foi envolvido, né? A gente fez, a Secretaria do Verde ofereceu oficinas de plantio para os moradores puderam escolher as árvores que seriam colocadas no bairro. Que legal isso então é muito importante colocar, né, Fernanda? Porque, infelizmente, né, até hoje a gente tem muitas vezes o plantio de uma espécie que não é própria para aquele berço, né? Exato. Então, ali que está na calçada, a pessoa vai e planta uma árvore, né, uma seringueira. Infelizmente, em São Paulo, a gente tem muitos casos que foram plantados há décadas atrás, que depois acaba se tornando um transtorno ali, né? Porque vai para o morador que está próximo, né? Que a raiz começa a invadir a casa, começa a gerar algum tipo de problema na estrutura do imóvel, ou até mesmo do passeio, né? E que não é uma árvore própria para isso. Então, ter esse tipo de oficina ensinando, olha, qual que é a espécie própria, né, dessa, que não é exótica, né, que é nativa aqui de São Paulo, da Mata Atlântica, né? Então, esse tipo de trabalho educativo também é muito importante, né? Sim. Porque tem o que está agora, o que a gente está tentando também quebrar a ideia das pessoas de que árvore na frente da casa é problema. Né? Por quê? Porque, como o Rafael falou, as árvores que hoje estão nas frentes das casas, muitas vezes realmente são um problema. Por quê? Porque quando aconteceu o plantio delas, seja pelo poder público décadas atrás, ou seja pelas próprias pessoas, não existia essa ideia de que eu preciso pensar na árvore certa para o lugar certo, né? Que é o que acontece. A gente, enquanto associação, a gente tem, assim, um trabalho incrível que a gente faz de conscientização. Por quê? Com relação às praças, as pessoas acham que podem plantar qualquer coisa na praça. Então, a gente tem lá uma mangueira, que não é adequada, porque você tem um parquinho de criança, você não pode ter um abacateiro ou uma mangueira. Abacateiro é um clássico. Abacateiro é um clássico. Maravilha, a criança está brincando lá, morre doido. Pinheiro de Natal. Passou Natal, né? Antes até mais, porque hoje em dia nem todo mundo compra o pinheiro de verdade, né? Mas assim, chegou fim de janeiro, você passa por qualquer praça de São Paulo, você vai encontrar ou as pessoas colocam no vaso mesmo na praça, ou elas plantam, porque elas acreditam que elas estão fazendo um bem para aquele lugar. Então, isso também é um trabalho da associação, seja em qualquer questão. Se a gente está falando verde, é essa questão do verde, mas a gente está falando também das demandas de subprefeitura, você mostrar para a pessoa como você fazer chegar a isso. Então, a questão do Plapama é essa, a gente já teve esse retorno, agora a gente está estudando como que a gente vai fazer com a parte da subprefeitura, porque a subprefeitura, ela tem o maior peso, né, do Plapama, está nas costas deles, porque eles que vão ter que fazer toda essa questão de cuidado de praga, de poda corretiva, tudo isso é subprefeitura. E eles já têm uma equipe, eu não sei, vocês estão com 4 equipes agora de verde? A gente está com 6. 6 equipes, mas ainda assim, para uma região como a nossa, da Vila Mariana, pode parecer muito, mas não é. Entendeu? Ainda mais na época das chuvas, né? Então, como que você traz, e olha que a gente está falando do nosso bairro, que é o Jardim Novo Mundo, que é um pedacinho de Moema, que é um bairro pequeno, né? Então, você tem tudo isso. O Plapama, ele é um desafio vencido, como você falou, na parte jurídica, né? Abrimos aí uma porta para muitas outras associações que possam, ou mesmo grupos organizados que possam fazer o mesmo. Mas ainda precisa de muito preparo da parte pública, principalmente das subprefeituras, para conseguir fazer realmente ele acontecer. É importante colocar, né, que isso que a Fernanda está falando, ela está falando sobre um bairro dentro de um distrito e de árvores apenas externas, né, Fernanda? A subprefeitura, nós somos responsáveis por todos os bairros dos 3 distritos de árvores externas e, de certa forma, internas também, porque quando um munícipe ele quer fazer uma poda ou uma remoção de uma árvore dentro da casa dele, ele precisa solicitar um laudo de um engenheiro agrônomo ou um biólogo, né, para fazer aquele laudo, ele repassa isso para a gente e o nosso engenheiro agrônomo dá um aval se está de acordo aquele laudo foi constatado pelo técnico ou não, né? Então a gente acaba sendo indiretamente também responsável por todas as árvores, até mesmo em propriedade privada das pessoas, né? Então por isso que é justamente essa questão do braço que a Fernanda comentou é muito complicado para nós, né? Mas a gente tendo esse apoio de uma associação e de tantas outras, né, que nós temos na nossa região, que também inspirados pelo trabalho da associação da Fernanda, começaram esse trabalho também, que a gente espera
ter aí para toda a região da subprefeitura a gente poder ter um trabalho uníssono, né? De todo Parque Arbóreo. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é o seguinte, a gente está falando aqui associação de moradores, mas o nosso bairro ali, eu chamo ele de pulmão verde da Zona Sul ali, porque claro que a gente tem o Ibirapuera que já está num certo nível de saturação. Quem vai no Ibirapuera num sábado ou num domingo percebe o quanto você tem lá de pessoas. Mas o nosso bairro tem 3 praças grandes que hoje têm as suas vocações. Então a gente tem a praça lá que tem um brinquedo infantil maravilhoso para as crianças de primeira e segunda idade. A gente tem um grande cachorródromo, 2 grandes cachorródromos na praça de baixo da Davi Nasser, e existe uma população flutuante enorme graças à capilaridade do transporte público lá. Então quando você está falando de Jardim Novo Mundo, que fica ali na Zona Sul, nós não estamos falando só do Jardim Novo Mundo ou das 2.000 pessoas que moram lá. Logo do lado você tem ali toda a Moema, você tem Campo Belo, você tem Brooklyn, você tem Saúde. Então, no final de semana você vai lá, a gente brinca que a gente não reconhece os vizinhos, porque as pessoas que estão lá são pessoas que estão usufruindo do espaço, né? Que a gente, com muito orgulho, transformou e ajudou e ajuda a transformar, mas que há um serviço também assim maior, há um bem maior que é propiciar esses espaços de acolhimento e de verde que tanto carece na nossa cidade e no Brasil. Né? E Guilherme, eu acho muito legal o que a gente está falando, porque a gente pode olhar isso aqui sob o ponto de vista, né, de zeladoria, né, de como é que conserva uma cidade. E aqui a gente tem ganhos. A gente pode falar também do ponto de vista de valorização imobiliária. Obviamente, quem passa numa rua arborizada, né, aquela rua de filme, assim, que as árvores se encontram, naturalmente está mais disposto e propenso a valorizar aquele espaço do que numa rua totalmente árida que não tem nenhum tipo de cobertura, né? Mas eu acho que a gente fala sobre uma outra coisa que talvez seja um pouco mais difícil de tangibilizar, que é a questão de civismo, né, de pertencimento, assim, as pessoas elas podem até eu moro na minha casinha, na minha rua, mas eu convivo no meu bairro, eu frequento outros bairros, né, e eu acho que São Paulo vem já há alguns anos resgatando muito essa vida na cidade, né? Então, assim, você tem, acho que um esforço grande da prefeitura de abrir novos parques, né? De reativar ruas de lazer, né? De dedicar espaços que sazonalmente ou não vão abrigar espaços, festivais, festas, né? Então, assim, eu vejo, para cada metro quadrado em São Paulo que você cria alguma atividade, surgem pelo menos umas 1.000 pessoas. Porque eu acho que existe um desejo muito grande, né, do paulistano e de todas as pessoas que eventualmente estão na cidade, de ocupar esses espaços públicos, né, de sair das suas casas, dos seus prédios, dos seus condomínios e conviverem no espaço público. Mas aí você precisa ter literalmente esses espaços se abrindo para receber as pessoas. Mas né? eu acho também que a gente teve uma consequência muito grande da pandemia. As pessoas, durante a pandemia, perceberam o quanto elas precisam disso, né? Então, na pandemia, você não tinha o shopping para ir, né? Porque o shopping é a praia do paulistano. Você não tinha. Então, onde você ia? Para um espaço público, um espaço aberto. Então, assim, aos poucos, isso foi ficando, mesmo com a volta dos shoppings e tal, foi ficando, porque a sensação que você tem, principalmente quem tem criança pequena, de você levar e daquela criança usar aquele espaço, você começa a criar toda essa parte de pertencimento. Então, eu tô ali, é a pracinha do meu bairro, eu tô sempre aqui, tem uma coisa que não tá legal, eu mesmo vou lá e arrumo. Então, eu acho, e a gente lá no bairro, nós somos um bairro que só tem casas, né? Nós não temos prédios, então a gente percebe muito isso, a transformação que veio acontecendo pós-pandemia, das pessoas se interessarem também até em se mudar para casas, né? Então, antes você tinha aquela barreira, não vou, imagina São Paulo, vou morar em casa. E, de repente, a gente viu que as pessoas... Não, mas espera aí, existem, né, os desafios de morar numa casa de rua? Existe. Mas também, olha o tanto mais que eu estou ganhando aqui, né? Tudo que a minha família tem que não tem num prédio. Então, eu acho que é isso também, essa questão da valorização do espaço público voltou. Não que, lógico, muitas pessoas vão falar, não, mas mas muita gente começou a valorizar mais, não sei se vocês concordam, eu pela acho pandemia. que é uma ideia que volta, né? Assim, ela não é necessariamente nova, porque historicamente, se você pegar lá os antigos na Grécia, né?
a questão do amor à polis em Sócrates era algo muito debatido, né? As pessoas viviam para a polis, né? Polis, em grego, é a cidade, né? Então, esse sentimento de amor à cidade, essa atividade cívica sempre presente na vida da sociedade grega era muito real, né? As pessoas viviam para suas cidades-estados na época, né? Então, se você buscar nos textos de Platão, nos textos de Sócrates, esse era um tema extremamente central para eles, né? Que depois se perdeu, no tempo passa, filosofia traz um pouco da ideia da liberdade enquanto indivíduo, né? Enquanto antes você tinha uma liberdade mais voltada para a sociedade como um todo, né? Então, agora, esse sentimento de pertencimento de um local, né? Em que você nasceu, em que você cresceu, em que você faz parte de algo maior, é algo que é historicamente inerente ao ser humano, né? Então, eu acho que é algo que volta. O próprio fato, eu sempre vi muito isso, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz quando eu assumi a subprefeitura, comecei a conhecer essas associações de bairro, eu falei, caramba, né? É isso, eles estão voltando a esse amor à polis, de se dedicar, né? Porque todo mundo voluntário, ninguém tá ganhando dinheiro nessas associações de bairro, né? Muito pelo contrário, muitas vezes tá tirando do bolso, né? Então você vê que é justamente esse sentimento de amor mesmo, né? Amor pela o cidade. Brasil tá envelhecendo, né? Então, assim, essa questão da longevidade tá atrelada à socialização, não é só essa questão de... Então, a gente vive-se mais quando se relaciona-se mais com as pessoas. E isso resgata, além da questão do brincar, que a gente acha super importante, da primeira infância, já se formando, a questão da cidadania. Então, assim, são valores que a gente quer no final, mesmo assim, e parece até piegas e não deveria parecer, um mundo melhor. Essa é a ideia. E eu vou dar um exemplo muito rápido e muito simples nessa questão do pertencimento do bairro. Nós temos 2 escolas no bairro, no Jardim Novo Mundo. Uma EMEI, para a primeira infância, e uma para jovens. E essa escola de jovens estava tendo muito problema no bairro de pichação. Nas casas, nos muros. E aí, quando a gente começou, a associação começou a fazer um trabalho desde a questão do meliponário. A gente tem as praças, hoje a gente tem um meliponário, a gente vai inaugurar uma pista de pump track, hoje a gente tem pistas de corrida. Então, essas pessoas começaram a usar esses alunos, o próprio bairro, para que não sejam só um lugar de passagem, e um lugar de pertencimento. E aí a coisa foi mudando, entendeu? E hoje a gente não tem mais esse problema de pichação, graças a essa questão de pertencer também. Então, o bairro não é só para os moradores, o bairro é para todos que lá estão, de uma forma ou de outra. E você falou uma coisa que eu acho muito legal, da gente entender a vocação, né? Seja a vocação de uma cidade, de um bairro ou de uma rua, né? Obviamente, um bairro, né, como a Vila Mariana, tem avenidas, tem grandes corredores. E aí eu falo, aí você tem a questão do zoneamento, tendo que pensar como é que um bairro que muitas vezes é atravessado por uma grande avenida, como é que eu consigo conviver isso com o comércio, com escola, com transporte público, mas falo, para além da questão do zoneamento, né, é como as pessoas, elas falam, olha, todo mundo precisa pegar, sei lá, eventualmente ir para o interior para encontrar com a natureza, você precisa descer para a praia para ter uma experiência, ou você consegue utilizar os espaços públicos para isso. E eu vejo, e aí assim, acho que tem diversas iniciativas, não só aqui em São Paulo, mas também na Grande São Paulo, de prefeituras reabrindo espaços ou vocacionando espaços, né, estimulando atividades culturais, educacionais, para acontecerem naqueles espaços, né? Eu acho que o centro de São Paulo é um espaço que está sendo reinvestido, revalorizado, né? Tem aí, eu acho que uma junção do governo estadual, do governo municipal, do poder municipal, empresas também, querendo resgatar o centro. De novo, não é só pelo centro, mas pelo que o centro representa para a organização de toda uma cidade, né? Então, eu acho que quando a gente começa a juntar essas múltiplas pontas, essas iniciativas, que, Fernanda, podem começar, né, de novo, pequeno por um bairro, dentro de um distrito, dentro de uma subprefeitura, mas que talvez seja capaz de gerar um modelo altamente replicável e que pode começar a ter um impacto muito maior do que talvez vocês imaginaram quando estavam mirando aquelas 1000 primeiras árvores, que de repente podem se tornar, né, as 1000 primeiras de 500.000 árvores que eventualmente sigam esse mesmo programa. Então, gente, eu queria... a gente já está começando a chegar na nossa fase final. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre
o que você espera, né, da tua gestão daqui para frente, né, e quais eventualmente são os pontos de canal mais eficientes que você indica para um cidadão de São Paulo acionar tanto a prefeitura quanto a subprefeitura, e depois para a associação também para vocês deixarem, né, canais de contato para que outras organizações possam se inspirar no trabalho de vocês e também ter uma via facilitada aí de acesso. Então, o que eu espero, né, do futuro da gestão, apesar de não ser exatamente uma prerrogativa, Fabiano, da subprefeitura, a demanda que eu mais recebo é a respeito da segurança, né? Então, o que eu posso fazer enquanto subprefeito é criar canais de interlocução com os responsáveis por essa área e melhorar de forma indireta essa parte, como questão de iluminação, posso correr atrás, né? Ter parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, que vai se tornar a Polícia Municipal. Então, eu quero tornar isso uma grande bandeira da minha gestão, né? E claro, sem abandonar toda a parte de zeladoria, que é muito importante, né? Que a gente discutiu aqui ao longo da nossa conversa, né? Então, eu queria agradecer novamente a participação aqui, o convite, né? Queria agradecer também a Fernanda, queria agradecer o Guilherme e dizer que vocês podem contar conosco, pode contar com a subprefeitura. O melhor canal para um munícipe fazer uma demanda é através do 156 hoje, ou através da nossa praça de atendimento também lá na subprefeitura, né? A gente está sempre de portas abertas para receber o cidadão. Maravilha. Bom, eu acho até, pegando a sua fala também para finalizar, a gente recebe muito contato de pessoas da cidade toda, dizendo, eu tenho uma praça aqui, eu quero fazer o que vocês fizeram, como vocês fizeram. Então, o interessante é isso, que realmente as pessoas estão vendo que alguma coisa em algum lugar está sendo feito e está dando resultado, então elas também são inspiradas a buscar o mesmo, né? E isso é muito legal, isso também nos dá muita alegria, porque a gente percebe exatamente isso, que o nosso trabalho está dando resultado imediato ali para a gente, mas a gente está, de repente, fazendo parte de algo muito maior. Então, isso é muito bacana. Bom, os canais a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso site, então a associação é a Associação Amigos do Novo Mundo Associados, a gente chama ela de AMA, é ANMA, tá? Então a gente tem associação.ama, é o nosso Instagram, e o nosso site é associaçãoama.com.br. Então vai ser aí realmente um prazer receber o contato e que a gente puder ajudar as outras associações, a gente está à disposição. Maravilha. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, e um sonho que se sonha junto é a realidade, né? Uma frase do Raul Seixas, e acho que é importante cada um se apoderar disso e transformar o seu pedacinho. A gente, quando é jovem, quer mudar o mundo, mas o poder de transformar o seu, primeiro a si mesmo, depois o seu espaço, é de um valor que é transformador, é revolucionário. Então, olhe o seu entorno, se relacione, como você pode mudar isso, busque os caminhos, tenha uma demanda estruturada, não ache que as pessoas têm obrigação de resolver os seus problemas, todos temos direitos e deveres, então vamos fazer a nossa lição de casa e acreditar que as coisas mudam e podem mudar. A gente está aqui para falar isso, Rafael, Fabiana, eu, a Fernanda, que você pode fazer essa transformação e ser o sujeito dessa transformação. E conte com a gente aí o que você precisar também. Maravilha. Gente, agradeço. Então fica aí um convite, uma provocação para você exercitar esse seu olhar cidadão. E se eventualmente você é uma empresa e tem interesse em associar a sua marca com iniciativas como essa, de novo, a ideia é promover esse tipo de encontro, né? Entre em contato com os canais deles, busque exercitar a criatividade e posicionar a tua marca para poder apoiar iniciativas que já estão dando certo e que certamente vão inspirar outras comunidades. Muito obrigado, vejo vocês na próxima.